se sua personalidade for apenas uma adaptação às feridas do mundo? Talvez você tenha crescido acreditando que é calado, forte, sensato ou racional. Mas, e se esses rótulos forem apenas formas que você aprendeu para sobreviver num ambiente onde ser espontâneo era perigoso? Carl Jung disse: até você se tornar consciente do que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A maioria de nós passa a vida inteira tentando se encaixar. Na família, na escola, nos relacionamentos. Desde cedo aprendemos que ser aceito depende de ser previsível, de não incomodar, de corresponder. Mas a que custo? Talvez você tenha se tornado alguém eficiente, controlado, independente, mas lá dentro sente um vazio, um cansaço inexplicável, como se vivesse para os outros, mesmo sem querer. Hoje quero te convidar para algo diferente, não para descobrir qual tipo você é, como num teste de internet, mas para iniciar uma jornada de ruptura com as máscaras que o mundo colocou em você e que você, sem perceber, aceitou usar. Aqui não vamos falar de personalidade como uma caixa, mas como um mapa. E cada ponto desse mapa, introversão, extroversão, pensamento, sentimento, sensação, intuição, guarda um pedaço esquecido de quem você é de verdade. Ao final deste vídeo, você não sairá com um rótulo, mas talvez com uma chave. Uma chave para acessar partes suas que foram enterradas, rejeitadas ou ridicularizadas, mas que ainda estão aí, esperando. Então, respire fundo. Vamos começar. Pause por um momento e reflita. Você realmente escolheu ser quem é hoje? Ou foi escolhido por circunstâncias que moldaram a sua forma de existir? Imagine uma criança em um ambiente emocionalmente instável. Cada vez que expressa sua sensibilidade, é ignorada. Cada vez que demonstra fragilidade, é punida. Com o tempo, ela aprende que sentir é perigoso. E então, decide não sentir mais. Torna-se forte, racional, controlada. Mas essa força é verdadeira, ou é só uma proteção? Jung observava que muitos tipos de personalidade não surgem da essência, mas da defesa. São moldados como armaduras contra dores precoces. O tímido pode ter sido um extrovertido que se machucou. O lógico pode ter se escondido da imprevisibilidade emocional da infância. A pessoa prática, que resolve tudo sozinha, talvez tenha sido forçada a crescer rápido demais. Pense numa mulher que, desde pequena, era vista como a responsável. A que não chorava, não pedia ajuda, que segurava as pontas. Hoje ela é eficiente, admirada, funcional, mas sente um vazio inexplicável quando está sozinha. Sua função dominante, sensação, foi sua salvação, mas agora é sua prisão. E se aquilo que chamamos de personalidade for, em parte, um conjunto de estratégias de sobrevivência? Essa é uma das críticas mais sutis que Jung fazia à ideia de tipologias fixas. Antes de você descobrir seu tipo psicológico, é preciso se perguntar se ele é uma expressão genuína ou uma adaptação ao medo. Por isso, antes de continuarmos, vale fazer uma pausa. Qual parte de você foi silenciada para que outra pudesse sobreviver? Será que seu jeito de ser é mesmo seu? Ou é o que sobrou depois de tudo que você precisou reprimir? A jornada do autoconhecimento começa quando paramos de perguntar quem eu sou e começamos a perguntar quem eu precisei ser para ser amado. Desde cedo, aprendemos que existe um jeito certo de ser. Crianças espontâneas demais são chamadas de inconvenientes, meninos sensíveis, de fracos, meninas bravas, de difíceis. O mundo, sem perceber, nos treina para agradar, para caber, para vestir a máscara certa. Carl Jung chamava essa máscara de persona. Ela é o nosso personagem social, a imagem que mostramos para sermos aceitos. Ela pode até ser útil, afinal,
Ninguém revela sua alma na fila do supermercado. Mas quando esquecemos que estamos usando uma máscara, ela se torna prisão. Quantas vezes você agiu de uma forma que não condiz com o que sentia, apenas para evitar julgamento? Quantas vezes engoliu a raiva, disfarçou a tristeza ou fingiu segurança, só para manter o papel que o mundo espera de você? Com o tempo, o abismo entre o que se é e o que se mostra cresce. E quanto maior esse abismo, maior a exaustão psíquica. Não é cansaço físico, é um cansaço existencial. Um peso silencioso de viver uma vida que não condiz com sua verdade. Jung dizia que quando a persona se confunde com o eu, a alma adoece. E é por isso que muitos colapsos acontecem quando tudo parece dar certo, quando finalmente temos o emprego, o reconhecimento, a estabilidade. Mas por dentro sentimos como se algo estivesse faltando. Porque está. Não se trata de abandonar a persona, mas de lembrar que ela é só uma parte e não o todo. Você sabe quem é, além dos papéis que aprendeu a desempenhar? E se por trás da sua competência, da sua leveza ou da sua força, existir uma parte sua que nunca foi escutada? Quando falamos em introvertidos e extrovertidos, quase sempre caímos em estereótipos superficiais. O introvertido seria o antissocial, tímido, retraído. O extrovertido, por sua vez, seria expansivo, falante, o centro das atenções. Mas Jung enxergava de outra forma. Para ele, a diferença entre introversão e extroversão não estava no comportamento visível, mas na direção da energia psíquica. Introvertidos direcionam sua energia para o mundo interno, pensamentos, memórias, símbolos, reflexões. Já extrovertidos se conectam com o mundo externo, pessoas, experiências, estímulos e acontecimentos. Não se trata de timidez ou sociabilidade, mas de onde vem o impulso vital da alma. É possível, por exemplo, encontrar um introvertido carismático e sociável, que depois de um evento social precisa se recolher para recarregar. Ou um extrovertido silencioso, mas profundamente energizado por estar em ambientes movimentados. O problema surge quando tentamos nos forçar a ser apenas uma dessas coisas. Quando acreditamos que precisamos ser sempre voltados para fora, performar, agradar, conquistar, e ignoramos a necessidade de mergulho interior. Ou quando, ao nos recolhermos demais, perdemos o contato com a realidade externa e nos afastamos do mundo. Jung propunha que a verdadeira saúde psíquica está no equilíbrio entre os dois polos. Ele comparava esse processo à construção de uma ponte. Uma parte da alma precisa mergulhar para dentro, outra precisa estender-se para fora. Negar um desses lados é como viver com uma perna só, funcional, mas limitado. E com o tempo, esse desequilíbrio cobra seu preço. Você tem respeitado o seu ritmo energético? Tem escutado o que seu mundo interior deseja? Ou tem vivido apenas em reação ao que o mundo externo exige? E se existissem 4 formas principais de perceber o mundo e de tomar decisões, mas você estivesse preso a apenas uma? Jung identificou 4 funções fundamentais da consciência, 4 modos distintos de experienciar a realidade. Cada um de nós nasce com todas elas, mas apenas uma se torna dominante. As outras ficam reprimidas, esquecidas ou subdesenvolvidas. A primeira função é o pensamento. Pessoas que a têm como dominante tendem a buscar lógica, clareza, coerência. Avaliam o mundo por categorias racionais, estruturam ideias e tomam decisões com base em princípios objetivos. A segunda é o sentimento. Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de emotividade. É uma função que julga o valor das coisas. Pessoas com essa função avaliam o que é bom ou mal, justo ou injusto, com base em valores subjetivos, não em cálculos lógicos. A terceira é a sensação. Aqui,
a atenção se volta para o concreto, para o que pode ser percebido pelos 5 sentidos. São pessoas práticas realistas, com forte ligação com o presente e com o mundo material. Por fim, temos a intuição, a função mais ligada ao invisível. Intuitivos captam padrões sutis, percebem o que está por trás das aparências, sentem o futuro se formando. Vivem mais no campo do possível do que no factual. Cada uma dessas funções pode se manifestar de forma introvertida ou extrovertida. Por isso, Jung falava em 8 tipos psicológicos, uma combinação entre a direção da energia e a função dominante. Mas essa é apenas a superfície. A função dominante constrói a fachada com a qual você navega no mundo. As funções secundárias e terciárias dão suporte, mas é a função inferior, aquela que foi esquecida, reprimida ou negligenciada, que carrega a chave do seu crescimento. Jung comparava isso a uma casa com 4 quartos. A maioria vive em apenas um. Ilumina aquele espaço, decora, domina. Os outros permanecem escuros, empoeirados, abandonados. E o problema é que o que está nesses quartos ocultos começa a se manifestar sem aviso, geralmente na forma de crises, sonhos, sintomas ou relações conflituosas. Você conhece o seu quarto principal. Mas o que há atrás das portas que você nunca ousou abrir? Às vezes, aquilo que você mais domina é justamente o que mais limita seu crescimento. Jung advertia que uma função psicológica, quando se torna excessivamente dominante, cria uma rigidez no ego. A pessoa começa a se identificar tanto com sua força que esquece o resto. Torna-se pensamento puro, ou sensação pura, ou intuição descontrolada, e perde a flexibilidade da alma. No início, essa especialização parece funcionar. O pensador analítico é valorizado por sua lógica. A pessoa sensível é admirada por sua empatia. O prático resolve tudo com eficácia. O intuitivo antecipa o que os outros nem perceberam. Mas com o tempo, essa função dominante se torna uma zona de conforto. E o que foi recurso vira prisão. A ilusão mais perigosa aqui é achar que já se conhece, apenas porque conhece seu lado mais forte. Mas o verdadeiro eu mora justamente na parte que ainda não foi vivida. A função inferior, aquela menos desenvolvida, começa a se manifestar nos momentos de ruptura, nos sonhos estranhos, nas crises emocionais, nas decisões inexplicáveis. Um pensador frio começa a sonhar com imagens de água, com figuras misteriosas, com cenas absurdas. É o inconsciente tentando trazer à tona o que foi esquecido, o sentimento, o mistério, a vida subjetiva. Negar esse chamado é adiar o inevitável. Quanto mais você resiste à parte que falta, mais ela cobra, na forma de ansiedade, de vazio, de repetições dolorosas. Qual parte de você foi deixada para trás por não combinar com o papel que esperavam que você desempenhasse? Será que sua competência protege uma fragilidade que você não teve permissão de explorar? O que aconteceria se você desse espaço para sua parte mais estranha, mais instável e talvez mais autêntica? Sabe aquele traço seu que você sempre tentou esconder? Aquela raiva que você reprimiu, aquela sensibilidade que aprendeu a ridicularizar, aquele desejo que nunca admitiu em voz alta? Tudo isso faz parte da sua sombra. Jung descrevia a sombra como o conjunto de tudo aquilo que o ego rejeita. Não apenas os defeitos e impulsos socialmente condenáveis, mas também os talentos, as potências, as partes belas que foram soterradas por medo ou vergonha. Em cada um de nós existe um território oculto, e ele não desaparece quando é ignorado. Ele apenas age de forma inconsciente. É justamente nesse material reprimido que mora a chave do processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, em vez de quem fomos ensinados a ser. A função inferior, que mencionamos no capítulo anterior, costuma ser o ponto de entrada nesse processo.
Ela é desconfortável, escapa do controle, nos faz tropeçar. Mas é ali que a alma pede espaço. Esse caminho não é linear. Não se trata de eliminar contradições, mas de habitá-las. A individuação não é um projeto de perfeição. É um chamado para integrar luz e sombra, razão e emoção, controle e entrega. O eu autêntico não é estável, mas vivo. E ser inteiro é muito mais exigente e libertador do que ser correto. O mundo prefere pessoas previsíveis, que cabem nas molduras, mas o inconsciente quer totalidade. E ele continua enviando sinais, desconfortos, fantasias, impulsos, até que você pare de negar o que carrega. Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E para isso é preciso coragem. A coragem de descer às profundezas, de confrontar o que foi deixado no escuro, de acolher o que ainda não foi amado em si mesmo. Na adolescência, eu me sentia errado o tempo todo. Tentava ser engraçado para esconder o medo. Tentava ser forte para não parecer vulnerável. Mas havia sempre uma sensação de falsidade, de exílio interno. Só quando comecei a olhar para aquilo que mais temia em mim, minha sensibilidade, minha confusão, minha tristeza, é que algo começou a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. E você? O que há em você que ainda não teve permissão de existir? Talvez seja essa parte esquecida que contenha a verdade sobre quem você é. Você não é o papel que aprendeu a desempenhar, nem a persona que construiu para sobreviver. Sua essência é mais vasta do que qualquer máscara que o mundo tenha elogiado e mais contraditória do que qualquer rótulo possa acomodar. Ao longo deste vídeo, percorremos os caminhos da persona, dos tipos psicológicos, das funções dominantes e da sombra. Mas, no fundo, falamos de uma única coisa: a coragem de se olhar por inteiro. Ser quem você é não significa se agarrar a um tipo, a um traço ou a uma história. Significa ter a ousadia de se transformar, de atravessar o desconhecido dentro de si, de integrar forças opostas, de dar espaço ao que é estranho, ao que incomoda, ao que pulsa silenciosamente no escuro. Jung não nos deixou um sistema fechado. Ele nos deixou um convite, um chamado à totalidade. Não para sermos iguais, mas para nos tornarmos íntegros. A pergunta não é: qual é o meu tipo? A pergunta é: o que dentro de mim ainda não foi vivido? Se alguma parte deste vídeo tocou você, talvez seja porque algo em você está pronto para emergir, pronto para deixar de apenas funcionar e começar a existir. Escreva nos comentários qual função você percebe em si com mais clareza e qual parece estar esquecida. Vamos continuar essa conversa, porque o autoconhecimento não termina aqui. Ele apenas começa.